Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre operadores relacionais. Tá? E relacionais, como o próprio nome já diz, eles testam as relações entre as variáveis. Como nós vimos, as variáveis dentro de um programa elas são manipuladas para que a gente consiga chegar a um determinado resultado. E os operadores relacionais eles têm uma função muito importante, tá? E primordial dentro de qualquer algoritmo que nós formos realizar. Tá? Então, por exemplo, quando a gente trabalha para fazer comparações entre variáveis, por exemplo, se eu quero encontrar o nome do Rogério dentro do banco de dados, então eu vou digitar o nome do Rogério e esse nome ele vai ser comparado, né, o nome que eu digitei vai ser comparado com o nome que está dentro de determinado banco, ou seja, dentro de uma determinada variável que ele vai fazer uma comparação. E vai, se essa variável ela for igual, né, se ela for idêntica ao valor, ele vai me retornar o resultado dizendo que encontrou determinado dado. A mesma coisa acontece, né, para valores literais, acontece também para valores numéricos. Então, geralmente eu tenho que comparar, né, variáveis, por exemplo, se o A é maior que B, se o B é maior que C, enfim. Isso a gente utiliza muito, tá? Principalmente para quem trabalha com jogos, com a questão de se você quer ranquear uma determinada informação, né, você cria ranks, você cria uma lista. Tá? Então, é importante para que a gente faça essas comparações, utilizem operadores relacionais. Para que a gente verifique isso, é interessante que vocês conheçam alguns operadores relacionais que tem dentro da linguagem de programação Python. E isso é comum para todas as linguagens. Todas as linguagens de programação elas trabalham com operadores relacionais. Tá? Que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Vamos criar então mais um arquivozinho Python, tá? Eu vou colocar aqui op de operador e vou colocar rel de relacionais, tá? Então, .py, vou minimizar aqui para ficar melhor, tá? Então aqui, operadores relacionais. Então, digamos o seguinte, ó, digamos que eu tenha lá uma variável valor 0,1, tá? E esse valor 0,1 ele vai receber 90. Tá? E eu tenho uma outra variável chamada valor 0,2. Tá? Uma outra coisa interessante é que as variáveis elas não podem ter o mesmo nome, tá? dentro de um mesmo documento. Tá? Então, o valor 0,2 eu vou colocar aqui 89. E aqui eu vou colocar assim, soma, tá? Eu vou dizer que a soma dele vai ser o valor 0,1 mais o valor 0,2. Tá? Vamos entender aqui o que vai acontecer. Então aqui eu tenho o valor 90 e tenho o valor 89. Os operadores relacionais eles servem para a gente fazer o seguinte. Ó. Eu posso, por exemplo, pegar aqui e colocar para fazer a comparação. Os operadores que eu tenho, tá? E outra coisa que a gente vai aprender agora são os comentários. Tá? Então eu tenho comentário. Dentro de Python, eu utilizo essa hashtag, né? A hashtag, chiqueirinho, né? O jogo da velha. Tá? Então, a gente utiliza ele para uma linha que a gente queira que o interpretador simplesmente ignore. Então, nós temos aqui ó, o operador lógico, o operador relacional. Sinal de igual. Tá? Esse sinal de igual aqui tá? Significa igualdade, testa a igualdade, né? Entre as variáveis. Esse sinal de igual aqui, ele serve para fazer comparações, ele é um operador relacional. A mesma coisa que acontecia lá no operador aritmético, onde eu tinha o sinalzinho de mais, que em uma situação ele era um operador aritmético, que fazia a soma, e em outra ele era um operador de concatenação, que ele apenas combinava as variáveis que eu tinha, ou então eu combinava a string que eu tinha, concatenava. Aqui eu tenho, né, e vamos fazer diferenciação agora. Aqui eu tenho um operador de atribuição, esse sinal de igual sozinho, e aqui eu tenho um operador relacional. Tá? Então, entendo. Dessa forma aqui, eu tenho um operador relacional que vai testar a igualdade. Tá? Então, a leitura que a gente faz aqui ó, é o valor 0,1 recebe 90. Tá? Quer dizer que o valor foi atribuído por esse sinal de atribuição. Já esse aqui, ele é um sinal de igualdade. Uma outra que eu tenho tá, é o sinal de diferente. Tá?
Ele verifica se o valor da variável é diferente do outro. Uma outra situação que eu tenho são os sinais de maior, tá? Sinalzinho de menor e as variações deles, que são maior ou igual e maior ou igual e menor ou igual. Tá? Então, acho que não estou esquecendo de nenhum. Então, esses aqui seriam os nossos operadores relacionais. O que, que eles fazem? Eles servem para que a gente faça faça comparações entre as variáveis que nós temos. E como que a gente utiliza eles? Tá? Isso nós vamos fazer agora. Então, eu vou copiar eles aqui. Tá? Eu vou tirar eles daqui e vou tentar deixar eles numa linha só. Tá? Vou tirar aqui e deixar em uma linha só. Para não dificultar a nossa vida. Tá? Não se preocupe com isso aqui, porque ele não vai... Como é um comentário, ele não vai pegar essa linha aqui. Tá? Só para que a gente possa trabalhar ele aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou verificar, por exemplo, a igualdade. Eu quero saber se o valor 1, tá, é igual ao valor 2. Tá? Então, aqui eu estou testando uma igualdade. Eu quero que ele mostre para mim se isso é verdadeiro ou falso. Tá? Então, aqui um Ctrl S para salvar e Shift Alt F10 para selecionar. Então eu venho aqui, nós estamos utilizando os operadores relacionais, tá? E ele vai retornar para mim aqui, ó, que é falso. Tá? Quer dizer assim, eu estou perguntando para ele se o valor 1 é igual ao valor 2? Não, né? Porque eu tenho o valor 90 no 1 e o valor 89 no 2. Então, o resultado que eu tenho aqui, né, é falso. Eu vou perguntar para ele agora outra questão aqui. Por exemplo, eu quero saber se o valor 1 é diferente do valor 2. Tá? Vou salvar, Shift F10. Ó, agora ele vai retornar. O primeiro ele deu falso, tá? Porque realmente é falso. E o segundo ele deu verdadeiro. Por quê? Porque o meu valor 1, que é 90, ele é diferente do valor 2. Tá? Os dois não são iguais. Então, se eu disse aqui em cima, perguntei se ele era igual, ele falou que não, né? Então quer dizer que eles são diferentes. Então, esse operadorzinho aqui está dizendo que ele está diferente do valor. Eu vou colocar para imprimir mais uma vez aqui. E eu quero saber se o valor 1 é maior do que o valor 2. Tá? A mesma coisa, eu vou salvar, tá? E vou colocar Shift F10. Então aqui, ó, na primeira, ele disse para mim que é falso, eles não são iguais. Tá? A segunda, ele diz que o valor 1 é diferente do valor 2. E na terceira, ele diz o quê? Eu perguntei se o valor 1 é maior do que o valor 2, e ele disse que sim. E na verdade é. E vamos fazer mais uma. Tá? Valor 0,1. Fazer outra comparação aqui. É menor do que o valor 2. Vou fazer o errado aqui. Porque eu digitei errado, né? Valor 1 é maior do que o valor 2? Ou é menor que o valor 2? Então vou salvar, Shift F10, e ele vai retornar para mim aqui. Ele vai dizer que é falso. Tá? Ele vai dizer que o valor 1, né, não é menor do que o valor... desculpa. O valor 1, né, é menor do que o valor 2, né, ele vai dizer que o valor 1, tá, não é menor do que o valor 2. Então ele vai dizer que ele é falso. Tá? Essa
essa relação que a gente está fazendo, ela é uma relação falsa. Vamos pegar aqui o valor 2, tá? E verificar se ele é maior ou igual. A gente sabe que eles não são iguais, tá? Igual ao valor 2, igual ao valor 1. Tá? Agora a gente inverteu. O que nós fizemos aqui? Eu peguei o valor 2 e estou verificando se ele é maior ou igual ao valor 1. Tá? Ele vai dar falso também. Então, Shift F10, tá? Ele vai dar falso. E o último é o menor igual. Tá? Vamos ver o print. O valor 1 é maior. Já utilizei o maior? Já. Então, é menor ou igual ao valor 2. E vou perguntar para ele aqui, Shift F10. Ele vai retornar falso. Então, a maioria delas são falsas, as condições que eu coloquei. Tá? A única que é verdadeira é dizer que os dois são diferentes. As outras situações, se eles são iguais, ele não é. Se o valor 1 é maior do que o valor 2, também não é. Tá? O valor 1 é menor do que o valor 2, tá? Ele também não é. Certo? Se o valor 2 é maior ou igual ao valor 1, tá? Também retorna falso. Então, os operadores, eles servem para que a gente faça isso. Tá? Eles servem para que a gente faça isso aqui, faça a comparação, faça relacionamentos, né? Verifique a relação que tem entre uma variável e outra. Tá? Eu posso fazer também comparações, tá? entre strings. Eu posso verificar se uma string é igual a outra. Tá? Nesse caso aqui, a gente está fazendo comparações entre valores, tá? Entre valores numéricos. Por exemplo, se eu colocasse uma outra situação aqui, e perguntasse, por exemplo, eu quero que ele me diga se a soma é igual se a soma é igual a valor 1 mais valor 2. Tá? Então vamos fazer aqui Shift F10. Ó, ele também vai dar um resultado. Aqui a gente já fez uma coisa que a gente chama de operação. Tá? No caso, ele verificou a soma deles, é o quê? É o valor 1 mais o valor 2. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Nós comparamos se a soma é igual ao valor 1 mais o valor 2. Tá? Então, ele retornou para a gente que sim. Tá? Então, assim, em relação aos valores, né, em relação aos operadores relacionais, o que a gente tem que entender é que, né, eles comparam, eles fazem relações entre as variáveis. Então, em alguma situação, em várias das situações que a gente vai passar, a gente precisa entender como é feito e como que o Python ele identifica o que é verdadeiro e o que é falso. Tá? Por exemplo, quando a gente for utilizar uma estrutura de repetição, uma estrutura condicional, é interessante que a gente saiba como utilizar essas situações aqui. Ó. O sinalzinho de igual, né, que representa a igualdade, a diferença, o sinal de maior, o sinal de menor, o maior igual e o menor igual. Tá? Então aqui a gente fez mais ou menos uma parte prática, né, de como que se faz essas comparações utilizando essas três variáveis aqui. Tá? Então o que a gente tem que entender é o quê? Que os operadores relacionais eles fazem comparações. Eles relacionam, né, eles verificam se uma determinada condição ela é verdadeira ou é falsa. Tá? Qual é a condição que eu estou colocando? Será que o valor 1 é igual ao valor 2? Ele vai dar uma resposta baseada na lógica que ele tem. Ok? Então, por enquanto seria isso. Muito obrigado e até a próxima.